Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, para trazer aí as últimas informações do Palmeiras, direto do CT, ali no CT, ali na academia, onde o Nicolete traz as últimas informações. Abel Ferreira quebrando a cabeça aí para montar o time para o clássico de sábado. Muitos são os desfalques. Pelo menos aí torcer para o Flaco Lopes poder jogar o clássico. Antes de soltar aí o Nicolete trazendo as informações para a gente reagir aqui no nosso canal, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para as informações e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Para a nossa equipe, vamos falar do clássico de uma forma ampla, então já vamos trazer o Vinícius Nicolete também com as informações do Palmeiras para este jogo de sábado. Bem-vindo mais uma vez, Vinícius. Pois não, Glaucia, o Palmeiras fechando o treinamento desta quinta-feira, na parte da manhã, e com aquele problemão para o técnico Abel Ferreira. A lista tem 12 desfalques, contando os jogadores que estão se recuperando de cirurgia, o Paulinho, o Lucas Evangelista e o Everton, que teve uma fissura na mão. São 9 desfalques novos para o treinador palmeirense, Alan, Andréas Pereira, que estão suspensos, e 7 jogadores que estão defendendo suas seleções nessa data FIFA. Com isso, Glaucia, para você sentir o drama do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira tem 13 jogadores para escalar o time, fora os jogadores formados nas categorias de base. 2 goleiros, o Carlos Miguel e o Marcelo Lomba, e 11 jogadores de linha. Então não tem muito o que fazer, vai ter que escalar o time aí, deixar apenas um jogador no banco de reservas e contar com a garotada da base para formar o banco de reserva. É até difícil fazer o treinamento com tantos desfalques, então esse é o drama do técnico Abel Ferreira para esse confronto contra o Santos. O lado positivo que a gente passou aqui é o excelente retrospecto do Palmeiras contra os times do Z4. Por enquanto, 100% de aproveitamento, 7 jogos, 7 vitórias, já venceu o Santos no Allianz Parque, jogo recentemente, e tenta aí manter esse 100%. E também um excelente retrospecto contra o Santos, sob o comando do técnico Abel Ferreira. É o time que ele mais venceu, são 16 confrontos nesses últimos 5 anos, sob o comando do técnico Abel Ferreira, 12 vitórias do Palmeiras, 2 empates e apenas 2 derrotas, só perdeu uma vez na Vila Belmiro. Então, Palmeiras com todo esse cenário, fazendo força para contar com o Flaco Lopes. Ele vai defender a seleção da Argentina na sexta-feira. O Palmeiras espera contar com o jogador, com o atacante, pelo menos no banco de reservas, ele que é o artilheiro do Palmeiras nessa temporada com 23 gols. Então, esse é o drama do treinador. 12 desfalques e apenas 13 jogadores para montar o time para esse clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Glaucia. Bom, Vinícius, um beijo para você, obrigada. Boa sequência de trabalho por aí, acompanhando essa preparação do Palmeiras. Que drama, né? Nossa. Muitos desfalques. Abel quebrando a cabeça para esse jogo de sábado. Talvez para o Santos esteja aí a oportunidade, um Palmeiras muito desfigurado. Pô, se não for agora... Quando? Quando vai ser? 12 desfalques, né? Até a questão do treino que o Nicolete estava trazendo ali pra gente, dificuldade do Abel. Assim, o 11 inicial, né? Tava até vendo ali, por exemplo, uma prévia que saiu no GE até, né? O Carlos Miguel, aí Bruno Fux, Murilo e Mikael. Kelvin, Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Felipe Anderson. E o GFT aberto pelo lado esquerdo, né? Maurício e o Bruno Rodrigues. Assim, na prévia, o time não é fraco, não. Se você for parar para analisar direitinho o momento do Santos, assim, eu pego assim, a dupla de ataque, óbvio, né, que a gente já vem falando aqui, a dupla de ataque você não tem como substituir, e o GFT pelo lado esquerdo, porque quando a troca com o Piquerez, eu acho que cai bastante o nível. Mas o resto, bem honesto. Honesto, só que aí, pro Santos, não tem ocasião melhor para você tentar justamente sair da zona de rebaixamento, pegando o seu rival completamente desfalcado por conta da data FIFA. Então, assim, o Santos jogando em casa, tendo em vista aí, tem alguns pesos, né, que a gente pode ir somando aqui nessa conversa, nessa resenha. Por exemplo, o Santos perde no Allianz Parque, depois de empatar ainda no primeiro tempo. O Neymar não jogou, também é esse peso. O Neymar não jogou lá. Agora, perde para o Flamengo, jogando
com 3-0, só que faz 2 gols depois do Neymar sair. Então, assim, agora o Neymar joga na Vila Belmiro. Então, tem vários argumentos que pressionam ainda mais o Santos, além, né, da posição na tabela, que é óbvia, de estar na zona de rebaixamento, mas que pressionam ainda mais o Santos a conseguir um resultado positivo com o Palmeiras. Eu acho que foi um primeiro tempo interessante contra o Flamengo. Eu acho que o Vojvoda encontrou algumas soluções para esse Santos. Mas pensando, assim, no que o Palmeiras briga no campeonato, independentemente dos desfalques, o Abel é muito esse cara da mente, né? Então, assim, por exemplo, essa oportunidade para o Bruno Rodrigues, num jogo importante, num jogo em que, assim, você assume uma responsabilidade, né? Diferente de você entrar ali no segundo tempo, de você entrar na vaga do titular absoluto, no caso, né, dos outros atacantes do Corinthians. Esses jogadores que vão entrar na partida contra o Palmeiras, eles vão precisar ser os protagonistas da partida, assim, porque eles estão sendo escolhidos num momento muito importante da temporada, na ausência dos principais jogadores do grupo. Então, o momento do Bruno Rodrigues voltando de lesão, voltando a marcar. Eu só me preocupo com o entrosamento, porque das vezes que o Palmeiras precisou mexer muito, sofreu. Assim, eu acho que, como um grupo, é um grupo acostumado a vencer, a mentalidade, todo o trabalho do Abel. O Abel, ele tem se provado cada vez mais, perde 1, 2, 3 peças, demora algumas partidas, depois o encaixe volta, ele volta a se colocar como candidato ao título, como favorito, mas essa questão do entrosamento me preocupa um pouco. Você perde muitas referências, né? E aí é isso, eu vou olhar para o lado e, às vezes, eu tinha o Piquerez do lado, não é o Piquerez, eu tinha isso, o Vitor Roque, não é o Vitor Roque, enfim. Mas é o que o Gelson falou, você olha no papel ali, nome por nome, é um time ali que tem muita condição de buscar o resultado. E um Santos pressionado, né? A gente viu aí, a Jalili trouxe a questão da faixa hoje, nós até conversávamos aqui, né? Até demorou para vir de uma forma mais explícita essa cobrança para o Neymar, né? Porque também ainda não aconteceu nessa volta para o Santos e é óbvio que se espera ele, o nome que é, o papel que tem, enfim, muito mais. E a gente discutiu isso também no pós-jogo contra o Flamengo, a forma como sai, como isso repercutiu, né? Há aquela coisa do como foi esse pós também em vestiário e no clube e tudo mais. É óbvio que esse Santos também vem nessa pressão total, né? Interna, externa, de ter que dar essa resposta, de enfrentar um rival em casa... de uma expectativa de Vila ali cheia para apoiar, mas é óbvio que também nessa pressão, né? E aí ele vai olhar, né, para o lado do adversário, poxa, os caras estão desfalcados, e aí? E como é que a gente responde em campo ou não? Também tem isso para administrar. O Santos pode ser o problema do Santos, ele mesmo. O próprio Santos, muita coisa. E você tocou num ponto muito importante, que é a virada que pode ser a torcida do próprio Santos. Porque o time está na zona de rebaixamento. Dependendo da forma que o time começar o jogo... Por isso que eu acredito, né, mesmo o Palmeiras, né, sendo líder da competição, mas o Palmeiras ali desfalcado, até pro Vojvoda conseguir ganhar a Vila Belmiro, eu vejo o Santos indo para cima. Porque, assim, eu fico imaginando o seguinte cenário, tá? Começa o jogo na Vila. Santos, um bloco mais baixo, um pouco mais retraído, Palmeiras batendo bola. Esperando o Palmeiras. De um lado pro outro, de lado. Imagina a torcida. Fico imaginando o torcedor na Vila Belmiro. E o Neymar já foi cobrado dentro da própria Vila, né? Lembra que ele discute com o torcedor ali depois? Sim. Aí eu fico imaginando o torcedor. E aí, os caras estão esfacelados. 12 desfalques. A gente tá lutando para sair da zona de rebaixamento. Aí, é o famoso, né? Eu não tô nem aí se eles são líderes. Vambora, tem que ir para cima. E acho que até justamente para ganhar o clima ali no estádio, eu vejo o Santos um passo um pouco mais à frente, mas não pode se descuidar, porque em 2 toques, 3 toques na bola, o Palmeiras pode justamente encaixar um contra-ataque. Assim, eu vendo os nomes, né, tem ali o Felipe Anderson, que é um cara um pouco mais rápido, que pode encaixar esse contra-ataque, o próprio Bruno Rodrigues, mas, por exemplo, Maurício, Rafael Veiga, são os caras que podem cadenciar um pouco mais o jogo. Mas recuando um pouco esses 2 caras e, por exemplo, espetando um Kelvin do lado direito, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues e o Jefté, também pelo lado esquerdo, pode ser uma armadilha também. Né? Ou o Santos se pega de exemplo a LDU lá, né?
onde ali o Palmeiras não existiu, a LDU se aproveitou já de um início arrasador, esse lado esquerdo em cima do Kelvin lá, né? O lado esquerdo da LDU, enfim, um meio de campo também zero combativo ali com o M. Martinez naquela partida, mas o Santos acabou de voltar da Série B. Então, assim, se o torcedor até um determinado momento ele sonhava que a volta do Neymar diria, né, briga por título, não é? Hoje o Santos está na zona do rebaixamento. Então, assim, a cobrança ela vai acontecer. Então daí, pessoal, foram os comentaristas falando aí do Palmeiras que enfrenta o Santos nesse sábado. Trazer agora para agregar no vídeo notícias atualizadas do Verdão. Tá aí a primeira matéria, Palmeiras ultrapassa 1 milhão de público no Allianz Parque, né, na temporada. Veja a média por jogo. Então tá aí, ó, mais de 1 milhão de público já foi registrado aí no Allianz Parque nesse ano de 2025. Trazer mais uma matéria aqui, ó, o Everton treina com bola, Palmeiras faz trabalho tático e segue preparação para enfrentar o Santos. Então tá ali o Everton voltando a treinar com bola, boa notícia, e o Palmeiras treinando aí para enfrentar o Peixe. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Verdão.